De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o câncer de pulmão é o tipo mais comum de câncer em todo o mundo, representando cerca de 11% de todos os novos casos de câncer diagnosticados em 2020. No Brasil, o câncer de pulmão também é um importante problema de saúde pública e o Instituto Nacional de Câncer nos diz que ele é o segundo tipo mais comum de câncer em homens e o quarto mais comum em mulheres. O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão e deve causar cerca de 85% dos casos. Vejam que 15% dos casos de câncer de pulmão ocorrem até mesmo em quem não fuma. Existem, claro, outros fatores de risco para o câncer de pulmão, como, por exemplo, exposição ao amianto ou outras substâncias químicas, história familiar de outros parentes com câncer, poluição do ar e radiação. Vale lembrar que fatores de risco aumentam o risco de desenvolver o câncer de pulmão, mas não quer dizer que você vai obrigatoriamente ter o câncer de pulmão. Os sintomas eles podem variar muito de pessoa para pessoa, e eles podem depender muito de relação ao quanto a doença está localizada ou avançada. Um tumor próximo ao caminho do ar, ele pode causar tosse ou sangramento, enquanto que um tumor mais distante do caminho do ar, ele pode não ter sintoma nenhum. Um paciente com metástases ósseas, ele pode ter dor em todo o corpo, e um paciente com metástase no cérebro, ele pode ter crises convulsivas. Sintomas gerais, como fraqueza ou perda de peso, eles podem estar relacionados, mas eles são muito inespecíficos. Qualquer estratégia de rastreamento é válida para reduzir a mortalidade de doenças, identificando essa doença precocemente. Mas o câncer de pulmão é ainda uma doença com alta taxa de mortalidade. E para uma estratégia de rastreamento funcionar, deveríamos identificar uma população de muito alto risco. Isso foi feito em um estudo em 2011, quando os pesquisadores eles propuseram rastrear usando tomografia de baixa dose para pessoas assintomáticas e que tinham carga tabágica alta. Esse estudo mostrou que essa estratégia de rastreamento foi útil e que hoje identificamos o rastreamento apenas para esse grupo de pessoas. Ainda assim, o mais importante em prevenção é chamar a atenção para as pessoas pararem de fumar. Em relação ao diagnóstico, assim como os outros cânceres, é necessário realizar uma biópsia. Assim, poderemos identificar o câncer de pulmão entre os seus principais tipos: adenocarcinoma, carcinoma escamocelular, pequenas células e por aí vai. As mais avançadas formas de realizar o tratamento do paciente com câncer de pulmão hoje em dia também é baseado em avaliação de biópsia e avaliação molecular. O tratamento com quimioterapia, associado à imunoterapia ou terapia-alvo molecular, dependem da avaliação genética do tumor, além do estadiamento clássico, realizado com tomografia e PET-tomografia. Se você tem algum desses sintomas, notou alguma alteração ou se você conhece alguém que tem algum desses sintomas, marque uma consulta, procure algum especialista e não deixe atrasar esse diagnóstico.